todos vocês que nos acompanham aqui no programa Elas Se Movem. Produtora de eventos, atuo no mercado aí já desde 2004. Temos aí um pedido, né, para termos um programa para falar sobre empreendedorismo feminino. Então, todas as sextas-feiras nós estamos aqui na Rede Smart de Comunicação, às 14 horas, ao vivo, mostrando para você o que nós temos, né, dentro e fora da nossa cidade de Osasco, sobre empreender feminino. E nosso programa, ele começou após o grupo que nós temos de WhatsApp do nosso grupo chamado Rede Mulheres que Voam. Eu e a Kelly estamos ativamente dentro desse grupo, fazemos encontros online e presenciais e toda semana nós entrevistamos uma mulher que fala sobre empreendedorismo, conta um pouquinho da sua história. Hoje nós vamos conversar com uma águia e é assim que a gente se chama lá dentro do programa. Eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês e logo em seguida a gente começa com as perguntas. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu vou entrevistar hoje a Cláudia Lima. Ela atua como lojista de moda feminina, é consultora de imagem e estilo, especialista em coloração pessoal. Ela ajuda mulheres a se vestirem com confiança, respeitando a sua essência. Isso é muito importante, respeitar o caminho de cada uma e como cada uma se sente. Ela utiliza a consultoria de imagem como ponte para a autoestima e o reencontro consigo mesma. A formação dela é em ADM, fez a transição de carreira para a consultoria de imagem e estilo pelo Senac, especialista em moda e estilo, com propósito em visagismo também pelo Senac, e é formada também em coloração pessoal. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso programa Elas Se Movem. Eu quero que você conte pra gente aí quem é você, além desse pouquinho aqui que eu já falei, se é casada, se tem filhos, se quiser falar a sua idade também, fique à vontade. Pode deixar. Boa tarde, mulheres. Bom, vamos lá. Meu nome é Cláudia Lima, tenho 35 anos, casada, sem filhos, e hoje eu atuo com o propósito de ajudar mulheres a se vestirem com confiança. Então, eu aplico todo o meu conhecimento da consultoria de imagem na loja também, ajudando mulheres na escolha das peças e também na consultoria de imagem. Ótimo, perfeito. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é essa daqui. O que mais te atrai nesse seu trabalho? A transformação que eu gero na vida de mulheres. Às vezes, algo simples transforma a autoestima dessa mulher. Então, enxergar a autoestima dela, que eu sou capaz de mudar com uma roupa ou com uma dica de estilo, de moda, mudar essa mulher, mudar o dia dela mesmo, transformar a autoestima dela. Existe algum princípio, alguma filosofia que você trouxe para sua vida depois que você começou a trabalhar com consultoria de imagem? Alguma coisa que você fala assim, isso aqui é essencial? Estar bem apresentável. Pode ser para a rotina mais simples do meu dia. Então, eu entendi que a minha imagem, da forma como eu me vejo, eu me sinto. Então, se eu acordo no meu dia, eu tô arrumada, e não quer dizer um arrumado que você vai sair de repente, que você vai se vestir para uma festa, nada do tipo. É o seu arrumado para o seu dia, para você aguentar as suas batalhas diárias mesmo. Então, a imagem muito bem alinhada. Perfeito. E como que funciona a consultoria? Quando a mulher chega para você, qual que ela quer mudar o cabelo logo de cara, quer mexer na maquiagem, é unha, ou já é diretamente a roupa? Como que funciona? A roupa. Muitas mulheres acreditam que a consultoria de imagem é algo supérfluo, né? Ou quer dizer só da aparência. Mas eu falo para as minhas clientes que é um trabalho de dentro para fora. Então, quem passa pelo processo da consultoria, e eu falo para as minhas clientes que eu sei a dor delas, porque eu já vivi, então já estive do lado da mulher que estava perdida, que não sabia se vestir, não sabia ser intencional, não sabia transmitir a sua essência mesmo. Então, essas mulheres, elas chegam até mim e a maioria é mudança de roupa mesmo. Então, elas acham que é quase um esquadrão da moda, que é só jogo trocar tudo fora isso e compro tudo novo. E não, é um processo de autoconhecimento que a gente vai percorrendo aí entre 6 a 8 encontros. Então, dura em média 4, 5, 6 semanas, dependendo da disponibilidade da cliente. Então, é mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses
de um processo aí de autoconhecimento. E aí a primeira coisa é você entrevista essa mulher. A entrevista inicial. Pessoalmente ou faz online? Online, se a cliente não for da região, a gente faz online, mas a maioria é da região e prefere pessoalmente, porque tem esse contato humano, né? Sim, e aí você olha tudo. Biotipo, Tudo. formato do corpo, do rosto. A coloração pessoal, que é muito importante, porque a cor é uma ferramenta importantíssima de comunicação dentro da nossa imagem. Então, a gente percorre todo esse processo. Desde a análise de biotipo, para você entender o que melhor cai para o seu tipo de corpo, análise de estilo, coloração pessoal. A parte do guarda-roupa, a gente faz compras novas quando necessário. Quando não, a cliente aprende a usar aquilo que ela tem no guarda-roupa dela. E a gente finaliza com um dossiê de tudo isso. E, por exemplo, uma pessoa que usa preto em tudo, gosta só de preto. Como é que faz para mexer com a cabeça dessa pessoa? Você acredita que após a coloração pessoal, mesmo quem tem essa questão de que eu só uso preto porque preto vai com tudo, por que a pessoa usa preto? Porque é fácil de combinar. Não tem erro. Você vai lá no seu guarda-roupa, escolhe uma calça preta, uma camiseta preta. Não tem erro. Você não vai ter que pensar muito, você não vai ter que exercitar o seu cérebro para pensar numa nova combinação. Então, o que eu quero é que a cliente ela saia da zona de conforto dela. Sim. E a coloração, principalmente na coloração pessoal, ela já tem esse start, essa mudança. Então ela vai falar, nossa, eu posso usar outras cores além do preto. Então ela vai entender que tem cores neutras além do preto, como o azul marinho, como o vermelho bordô, que a gente pode substituir como cinza. Tá. Então tem um universo à parte, ela descobre isso principalmente na coloração pessoal. Quando você fala do visagismo, seria análise facial. Facial para ver corte de cabelo. Corte Como de que cabelo. Isso é uma parte que eu não sei. É maravilhoso o visagismo, porque o visagismo... Explica aí pra mulherada. O visagismo, ele vai falar sobre a nossa essência. Então, a linha do nosso rosto, ela comunica. Então, ela vai dizer se eu tenho linhas muito retas, qual o estilo de corte de cabelo. E também sobre a imagem que eu quero transmitir com o meu cabelo. A gente fala também no visagismo sobre linhas e formas. Um exemplo, se eu uso cabelo ondulados, eu trago mais receptividade, eu estou mais acessível. Porque a ondulação, a ondulação, a gente vai trazer essa acessibilidade. Quando eu uso linhas muito retas, eu afasto mais as pessoas. Juro? Nunca ouvi falar. Isso entra em linhas, formas. Então, tudo na nossa imagem comunica, tá? Uhum. Então, por isso que eu falo que a gente precisa ser intencional ao se vestir. Eu quero trazer proximidade para o meu cliente, principalmente mulheres empreendedoras. Eu vou para uma reunião, eu quero estar mais próximo, eu quero transmitir proximidade para quem eu estou ali, ou eu quero trazer mais distanciamento. Então, o visagismo, ele vai tratar tudo isso. É extremamente importante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, o visagismo, a gente estuda todo o seu rosto. Toda a linha do rosto. Toda a linha do rosto. A linha da mandíbula, a linha da testa. E a gente vai entender qual o melhor corte de cabelo para o seu estilo de rosto. E aí, fazendo essa análise do corte de cabelo, a gente vai para uma maquiagem também. Formato de sobrancelha. Também, principalmente formato de sobrancelha. Que muda tudo, muda, né? Se eu quero dar uma arqueada, se eu tenho a sobrancelha muito reta, muito colérica, pede para dar uma leve preenchida e muda o olhar mesmo da pessoa, o olhar que ela tem sobre si mesma. Eu já vi uma questão assim de maquiagem, minhas irmãs são super entendidas quanto a isso, mas no sentido da maçãzinha do rosto. Isso, pra levantar. O nariz também, dar uma afinada, alonga a boca, né? Exatamente. Eu faço o básico do básico, mas assim, quem tem essa... eu fiz um curso básico também de automaquiagem, mas não me considero que eu saiba fazer, não. Mas eu percebo que assim, a mulher, quando tem aqueles vídeos no Instagram, né? Ensinando a fazer maquiagem. Nossa, é inacreditável. E muda muito. Tudo, assim. Às vezes, até, por exemplo, eu tenho minha sobrancelha só uma estiradinha de sobrancelha, né? E aí, elas fazem no lápis mesmo ali, ou na sombra, né? Levantada, dá uma arqueada, já muda. Nossa. Muda o olhar, o que você tá transmitindo também. Nossa, achei muito interessante essa questão do cabelo, né? Então, cabelo cacheado, você se aproxima mais das pessoas. Exatamente. O cabelo liso, você quer afastamento. Isso. E aí tem diferença também de cabelo curto, cabelo longo. Tem também. Porque eu vejo, tem pessoas que eu olho e falo assim, nossa, a pessoa ficaria linda de cabelo curto. Mas a pessoa tem cabelo longo. E aí, como é que... Também indica cortar o cabelo na altura correta? Eu faço a indicação, a recomendação para cliente. Tem gente que tem muito apego com o cabelo, né? Bastante. Aí eu aconselho ir aos poucos. Exemplo, dar uma repicada. Às vezes não corta tanto porque vai estranhar. Mas tem toda essa recomendação dentro do visagismo da análise
imagem por completo. É porque a gente tem essa visão assim, imagem e estilo, você vai mexer, vai Na fazer uma roupa. maquiagem, vai trocar a roupa ou vai usar um sapato diferente. Por exemplo, eu uso Isso. muito salto, né? E eu tenho muita dificuldade para combinar. Eu vejo as mulheres assim, às vezes com uma saia longa e uma jaquetinha e um tênis. Eu olho e falo, não vai, não rola. Eu já fiz, né? Eu fiz um tempo atrás a minha consultoria, tô aí me mudando bastante. E aos poucos E aos mesmo. poucos, e eu tô achando bem, bem interessante. Algumas pessoas já me falaram, ai, Rê, eu vi que você mudou o estilo. Então, legal. isso é interessante, né? Sim, muito. Faz diferença, mas ainda preciso me entender com tênis. Mas você falou da questão do tênis. Às vezes não faz sentido para você. Não, Pro seu nenhum. estilo, para o que você quer transmitir, porque o tênis ele é extremamente casual. De repente acho você que eu não não sou quer casual. comunicar casualidade com a sua Não, imagem. acho que não. Então não faz sentido. Às vezes, eu quero um calçado mais baixo. Vai para uma slingback, Tá. uma sapatilha de bico mais fino, que já traz uma elegância também, ajuda a alongar. Perfeito, já gostei da dica. Mais uma dica Isso aí. anotadinha aí, meninas. Bom, deixa eu te perguntar, como que você aborda a questão das tendências, né? Por exemplo, eu trabalho com eventos e a gente acaba, as noivas já chegam pra gente assim, a cor da Pantone desse ano é tal, então minha decoração vai ser X. O vestido de noiva da Sabrina Sato era horroroso, mas mesmo assim eu quero porque é tendência. Como que você vê essa questão da tendência no estilo mesmo? Você segue, veio de fora lá, teve um desfile, agora a gente tá falando bastante da Vogue, né? Que Sim. tá completando aí, eu não sei qual é, 60 e poucos anos, alguma coisa assim. E aí estão relançando algumas capas. Você segue essa tendência que vem de fora, de outros países, ou que está sendo usada no Brasil, ou não? É pessoal mesmo. Então, sobre tendências, eu falo que a cliente ela precisa entender e usar aquilo que faz sentido para ela. Eu vou dar um exemplo do borro que Sim, estourou agora. Estourou totalmente. Então, a gente tá vendo que muita gente tá tentando se encaixar num estilo que às vezes não faz parte da essência dela. E aí o que acontece? Quando você fica muito refém de tendências, você começa a comprar tendências, e aí você não consegue usar, fica ali parado no seu guarda-roupa, e você não entende porque de repente na modelo ficou legal, ou na sua amiga ficou legal, porque às vezes não faz parte da sua essência. Eu não trabalho muito com tendências, principalmente na loja, porque eu prezo por uma moda mais atemporal, mais elegante, mais clássica. É claro que às vezes a gente tem, por exemplo, uma listra, que é tendência assim sempre. Nunca cai de moda. Sim, sempre tem na loja e recomendo para as clientes. Mas eu não recomendo que as mulheres elas fiquem reféns de tendências, né? E principalmente num casamento, porque é um momento único ali na vida, né? Sim, Mas a maioria vai muito tenta seguir essa tendência, principalmente da cor do ano, as cores dos padrinhos. Chocolate, o murcha, esse ano tá usando bastante. Super. Aí terracota, quase 100%. Assim como foi o Marsala, Sim, né? foi tendência Foi em casamento. uma coisa enlouquecedora. O azul Tiffany ou Serenity, que aí cada um dá uma cor, dá um nome, né? Porque aí vai ficando mais chique, mais encantador. Exatamente, mas é sempre a mesma cor. Vai ser sempre a mesma cor. E aí, assim, vermelho não é mais usual, então eu não caso mais de vermelho. Eu ouvi de uma cliente falar, todo mundo falou que o vermelho e branco é horroroso, porque eu usava nos anos 80. Mas é a cor que eu sempre sonhei. Então assim, eu sempre falo pra elas, é o seu sonho. E eu imagino que, assim, desde que comunique uma coisa legal, não tem necessidade de seguir a tendência, né? Não especificamente, tem. Porque né? senão você abre mão da sua essência, de quem você é, pra se encaixar ali numa essência, né? Numa tendência ali. Que vai passar que também, vai passar. né? Eu vi bastante macacão. Esse ano as pessoas estão usando muito macacão. E eu percebo que não é todo o corpo que fica legal. Às vezes, dependendo do corte da peça. Por isso Dependendo do que modelo, quando né? você entende o seu tipo físico, facilita, porque você não vai errar mais na compra. Você falou em loja. Você tem uma loja? Eu tenho um showroom que eu atendo com horário agendado às minhas clientes. Tem um espaço físico para atendimento. Que delícia. E tem todo tipo de roupa. Só feminina e masculina? Só feminina. Só feminina. Só feminina. Tá. Eu ia te perguntar sobre... Eu falei dessa questão feminina, né? Eu cheguei aqui comentando que eu tenho 3 meninos, né? E eu sempre procuro vesti-los assim de uma forma mais diferente. Mas, quando eu vou comprar roupa, só tem roupa de super-herói. Isso é uma coisa que me incomoda, assim. É muito difícil eu conseguir comprar uma camiseta lisa, uma calça lisa. E é tudo bermuda, camiseta e boné. Aí ontem eu participei de um evento muito legal da Bitumami, que é uma startup de mães, né?
E eu levei eles assim de bermudinha de sarja, camisetinha embaixo e camisa social por cima. E todo mundo, nossa, que diferente, que diferente. Pra mim não é diferente que eu sempre acabo vestindo eles assim. E aí tem alguma dica também pra mãe de menino, pra homens também, porque a gente fala muito só de mulher, É, né? Pra se vestir melhor, pra comunicar melhor. e o mercado masculino, ele tem procurado muito a consultoria de Tem, imagem. olha Tem o só que mercado legal. de beleza masculino, da consultoria de imagem de beleza por um todo, tá crescendo bastante. A dica é garimpar mesmo, porque eu também vejo essa dificuldade pro homem, né? Tá. Tanto pro menino ali, criança, quanto pro Uhum. homem Seja adulto. num corte, num Num terno. corte. E a roupa masculina, ela precisa ser muito bem cortada. E na maioria das vezes é necessário fazer algum ajuste. Na roupa, principalmente calça, ou às vezes camisa também tem que fazer ajuste. Então, é procurar mesmo fazer, garimpar em lojas de shopping, departamento. Departamento, às vezes, eu tô vendo até algumas coisas bem Diferente. interessantes Eu garimpo bastante, viu? para criança, para homens no geral. Eu Mas acho que é em é tudo, assim, garimpar. né? Tem essa diferença de Sim, roupa de bebê também, né? Quando a gente foi fazer as compras para eles, assim, eu achava lilás, cor-de-rosa, tudo. tons Tons pastéis, pastéis, né? né? Assim, aí eu comprei bastante coisa nesse tom pastel, muita coisa em verde água, né? Mas se eu quisesse alguma coisa muito específica no tom azul, Era eu muito gosto muito de difícil de azul encontrar. marinho, né? Eu queria um cinza, um bonezinho na época de batizar também. Então, assim, tudo era mais do mesmo. Sim. E aí eu tive dois na sequência. É quando eu fui procurar roupa diferente para fazer festa de um ano ou para batizar, praticamente foi a mesma roupa. Porque não Não tinha nada, nenhuma encontrava. novidade. Então, acho que isso é uma coisa também que o pessoal aí da moda poderia pensar Poderia com olhar, um pouco né? mais de carinho, Com né? certeza. Mãe de menina gasta pra caramba, né? Gasta, gasta Que aí tem mesmo. lacinho, né? Ah, Eu tenho legal, uma Cláudia. sobrinha, eu sei bem como que é. Como é a diferença, né? Deixa eu te perguntar, quais são os erros mais comuns que a gente comete na hora de escolher as nossas roupas? O que é padrão, assim, todo mundo erra. Muitas vezes, igual a gente estava falando sobre tendência a seguir, uma tendência que às vezes não faz parte da sua essência, ou querer se encaixar num estilo que não é o seu. E aí, tudo isso gira em torno da falta de autoconhecimento. Eu falo para as minhas clientes que o autoconhecimento, ele liberta. Então, a partir do momento que você se conhece, você não erra mais. Você não fica mais Você não refém, fica né? mais refém de, muitas vezes, de comprar muito, porque você vai entender o que faz sentido pra você, pro seu guarda-roupa. Uhum. Não fica mais refém de tendências, de cor, de modelagem, enfim. Tá. Então, a falta de autoconhecimento atrapalha. E como que você lida com uma cliente que não quer mudar? Ela te contrata e aí você dá todas as dicas e ela é irredutível, assim como a gente vê naquele programa Esquadrão da Moda, né? Sim, Que aí você tem que jogar todo o seu guarda-roupa fora e a isso. pessoa, às vezes, eles brincam muito assim, ah, é advogada, tem um estilo mais piriguete, aí elas brigam, choram, tem o cabelão, tem o cabelo curto, aí elas falam, ah, ficaria legal com aplique, ou trocar a cor do cabelo, nunca me imaginei loira, e aí ficaria muito legal dar uma iluminada, um loiro, um chocolate. Como Sim. é que você lida com isso, com a teimosia? Então, eu faço o meu trabalho como profissional. Então, a partir da primeira reunião que a gente faz, eu já busco deixar claro para a cliente que é um processo ali que ela vai viver. E que muitas vezes ela não vai conseguir mudar em 40, 60 dias. Então, é um processo que ela vai vivendo ali ao longo do tempo. Talvez ela vai fazer a consultoria de imagem, ela não vai querer mudar naquele momento. Eu tive uma cliente que ela não estava aberta para mudar o cabelo naquele momento que a gente fez a consultoria de Aí faz imagem. todo um trabalho e dá um tempo para ela Isso. E se. eu falo para ela, ó, a sua imagem hoje está comunicando isso. Quando você mudar, ajustar, por exemplo, o tom de cabelo, vai comunicar aquilo. Então, aí cabe a cliente a entender, eu quero comunicar isso agora? E aí, ela me procurou depois de, acho que uns 30 dias após a consultoria de imagem, pedindo uma indicação de uma cabeleireira para fazer o ajuste da cor que eu já tinha comentado Indicado com ela, antes. indicado, entendeu? Então, às vezes, a cliente, ela precisa também digerir isso. E eu ela às vai vezes, uma segunda mudando. opinião também, porque se ela já Sim, mudou o com estilo, certeza. é consequência, né? Sim. E outra, ela investiu um valor ali na Sim, consultoria com de imagem. Então, certeza. ela tem que fazer valer aquele valor ali, né?
E você falou no valor, é muito, muito caro, é fora do comum, porque eu vejo as pessoas falando assim, eu não tenho condições, Então, as eu pessoas nunca vou acham. conseguir, deve ser uma coisa assim que eu vou ter que ir para fora do país para Exato. comprar E roupa. não é. E as pessoas acham que, por exemplo, a consultoria de imagem é só para quem tem muito poder aquisitivo. E Já não ouvi falar é. bastante isso. Hoje a minha consultoria de imagem completa, ela está em 2.700. Tá. A Pra completa, tudo. isso. Cabelo, maquiagem, Tudo. tá. E Ela você está acompanha completa. para fazer compra também, né? Acompanho, tem a parte personal shop, que é a parte mais gostosa, que os Ai, que clientes delícia! gostam de comprar. E aí a gente fala de Me identifico orçamento muito. para compra. E vai muito de cada cliente. Tem cliente que tem um orçamento alto, tem cliente que tem um orçamento mais baixo, e a gente vai fazer dentro daquilo, dentro do orçamento da cliente. Então não é que ela precisa ter, de repente, 10 mil para comprar roupas. Não. Tem cliente que tem 5, tem cliente que tem 3, tem cliente que não tem nada agora no momento. E aí faz parcelado. E aí faz parcelado. Às vezes a gente faz a lista, a gente faz o shopping e não compra nada, mas a gente faz para ela entender o quê? O que é uma roupa com bom caimento, o que é uma roupa adequada para o biotipo dela. Então ela vai falar assim, Cláudia, não tenho nada para compra agora, porque eu investi na consultoria de imagem. Sim. A gente vai fazer o shopping como se fosse comprar, mas com mais uma etapa educativa, para que ela aprenda ali na prática como que é comprar e comprar de forma assertiva. E é só shopping ou loja de rua? Dá para ir pro Brás? Dá para ir pro Brás, dependendo da loja. Alfaiataria, Isso. linho. E se é uma pessoa que a gente já tem... Ela já tem clareza ali do estilo dela. Que ela não tá naquela fase de adaptação de um novo estilo. Porque, de repente, Brás, Bom Retiro, não tem troca. Inclusive, é um projeto que eu quero fazer futuramente de oferecer personal shopper nesses polos. Brás e Bom Retiro. Então, eu vou bastante pro Brás, compro algumas peças mais pros meninos, né? Algumas coisas eu ainda consigo achar bastante para mim. Bom Retiro eu tenho bastante dificuldade de andar, porque eu acho ele meio... Acho tudo muito fechado, assim, as pessoas são muito... São mais sérias. São mais sérias, né? Ali no Brás, apesar da mulherada ali, tem os xing-ling ali que dá um tapinha na nossa mão, igual tem na 25, mas... Eles são mais acessíveis. Isso, eu ainda me sinto mais livre quando eu preciso ir até lá. Bom Retiro eu tenho bastante dificuldade. Fui com a Kelly algumas vezes já, a gente já comprou algumas coisas, assim, mais nesse estilo de alfaiataria, assim, mais chique. Mas é uma loja aqui e outra lá na outra ponta. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Eu vejo falar bastante desse serviço de personal shopper também para o mercado de festas e eventos. Eu sei de uma moça que ela compra decoração, comprar coisas para mesa posta, tecido. Nossa, que legal, e eu achei isso muito interessante. Ela vive só disso, é a Daniela. Um dia eu trago ela aqui pra gente falar só um pouquinho sobre esse mundo que ela faz. E eu gostei da sua ideia, acho que é interessante, né? Porque é uma dica, vai ajudar tanto os lojistas quanto as mulheres que querem chegar até lá. E saber comprar, por exemplo, principalmente no Brás, é Bom Retiro também, tem que porque saber andar muito tem no que Brás, saber gente. comprar, porque senão você acaba comprando gato por lebre. Você paga 10, 15 reais numa blusinha que você vai lavar. E ela vai encolher. Vai embora, o importante é as fábricas que tem lá, né? A gente tem, o pessoal fala, como é que você consegue andar lá? Porque já tá há muito tempo. Fábrica da Havaianas tá lá. Não me patrocina, mas tá lá, vou falar. Tá né? mesmo, eu compro. Tem a Bivic, né? Tem a Líquido que tá lá, que é de moda praia, que é incrível, né? A fábrica deles tá lá. Então, é interessante a gente saber também onde vai comprar, não é qualquer lugar. Né? Tem o Mega Polo, que aí você vê lá. Você chega lá, às vezes tá lá, Sabrina Sato gravando, Rodrigo Faro. Exatamente. O pessoal tá ali fazendo um merchan daquelas lojas que são boas. Não dá pra comprar ali, né, do pessoal que tá na rua. Sim. Infelizmente, a maioria não. Quem compra já chega em casa, já vem rasgada. E não tem troca. E não tem troca, gente. Comprou ali assim, você vai procurar outro dia, o cara já não tá mais lá. Então, as lojas menorzinhas, né, é aquela coisa, do baratinho demais, sai caro. Sai caro. Não, o Brás é muito em conta, o Bom Retiro também, mas assim, barato demais, que é uma esmolinha, não compensa aí. Eu te perguntar, como que a gente consegue construir um guarda-roupa versátil e funcional? Eu diria que um guarda-roupa cápsula. Com peças... Um guarda-roupa cápsula é um guarda-roupa que você vai montar com peças versáteis que você consegue usar no seu ambiente de trabalho, que você consegue usar no final de semana. Um exemplo, vamos imaginar. Uma calça alfaiataria, de corte reto. Tá. Ou preta. Com bolso. Com bolso e cinto. Corte reto. Bolso e cinto.
Por que o corte reto? Porque você vai usar com bota, você vai usar com mocassim, você vai usar com sandália, você vai usar com Uma tênis, rasteirinha. com papete, com rasteira. Tá. Agora, vamos imaginar essa calça com uma camiseta e um tênis. Uma bolsinha crossbody. Um look casual, final de semana. Tá. Agora, vamos imaginar essa calça com um sling back, uma blusa mais arrumada no corte de alfaiataria e um blazer. Já é um look que a gente pode usar para trabalho. Do trabalho eu quero sair pra noite. Vamos caprichar numa maquiagem mais elaborada, um batonzão, capricha nos acessórios. Então, investir em peças, um guarda-roupa cápsula. Você precisa do que no guarda-roupa cápsula? Às vezes 10, 15 peças. E aí faz várias combinações. Várias combinações. Mas jaquetinha de couro, que eu vi que voltou super agora, a Agora pretinha, volta né? sempre peças Não, de couro. ela vai e volta. Eu vi que o jeans, há uns 8 meses atrás, estava super... Mas ainda continua. Já continua ainda. Super O em jeans alta. escuro ou Sim, lavado? aquele jeans bem escuro. Bem escurão. mesmo. E o all Tá, jeans, então não tá? tô tão fora. Não, tá super antenada. Então, vamos montar um guarda-roupa cápsula com 15 peças. Uma calça jeans, umas 2 calças alfaiataria, um vestido de corte reto, clássico atemporal. E aí, uma camisa branca ou uma camisa listrada, regatinhas. E aí... Eu tenho dificuldade com regata, nem tenho. Porque você não gosta de mostrar essa parte? Nunca nem parei pra pensar nisso. Eu não uso mesmo, você nunca imaginei. Não gosta. Não, tem que pôr pra sentir. Sim, pode ser uma blusa de manga. Então, o que faz sentido para você, tá? E aí, cores, Clau, quais as cores? Depende muito. Qual cor que você gosta mais, de repente? É o preto. Não, gosto de tons claros. Então, vai pra paleta do marrom. Eu gosto muito de verde, nude. muito azul, gosto muito do marsala. Então, são cores neutras que a gente consegue conversar, fazer combinações. Então, dá pra iniciar um guarda-roupa cápsula com 15, 20 peças. Então, não precisa de muito, você precisa saber fazer as devidas combinações. E, às vezes, é o maior erro das pessoas, porque, às vezes, ela tem muitas peças no guarda-roupa, mas falta saber combinar elas entre si. Perfeito. Ai, gente, tô amando, gostei disso. Tem coisas que é interessante que a gente não imagina, né? Dentro da rede, a gente fala muito sobre essas coisas, assim, de se arrumar, às vezes vai fazer uma entrevista, né? Às vezes acabou de passar aí pelo período da maternidade, então a gente dá uma relaxada, mas depois a gente tem que voltar, pensar nisso, corte de cabelo, né? Fazer uma unha, fazer a sobrancelha. Pode ser uma coisa mais básica que tivesse, vai usar um nudezinho, você vai usar só uma base, mas a gente também sempre tem que se preocupar com isso. E uma coisa que eu ia perguntar, que a gente não falou ainda, é a questão dos acessórios. E aí? São joia, brinco. A cereja do bolo. Eu falo para os clientes, você pode estar com um jeans em camiseta. Você, tá super maravilhosa. Você jogou um colar, ó. Se fosse um colar fininho, não daria esse impacto visual. Então, o acessório, ele é a cereja do bolo, gente. Então, invistam em acessórios. Brincos, colares, anéis, pulseiras, porque eles dão um tchan na produção. Às vezes você não quer usar muito no look. Coloca um jeans, um tênis, uma camiseta, mas coloca um acessório. Faz uma maquiagem básica. E é aquilo, não precisa ser uma maquiadora profissional. Eu falo para os clientes, o arroz com feijão funciona, o básico funciona para tudo. Um rímel, né? Isso, um rímel. Eu comecei a usar rímel ano passado, não usava. Eu gostei, achei interessante. Eu tenho Abre o olhar, né? Destaca. Então faz maquiagem básica. Por quê? Você precisa estar bem, apresentar. É uma forma de respeito com os outros também. A sua imagem, a forma como você se apresenta. Então, o acessório, eu diria que ele é a cereja do bolo na finalização do look. Por uma entrevista de emprego também, né? Acho que pode ter uma consultoria só para esse momento, né? A gente fala muito de LinkedIn, né? Ontem, participando do evento lá, tinha algumas meninas que eram top voice, tinha muitas agências falando sobre mães, né? Que contratam mães e elas perguntando, mas como é que eu me porto? Como é que eu me coloco? Eu uso brinco, não coloco brinco. E aí elas renovaram as fotos. Eu achei bem interessante. Então, isso que você tá falando Coloca muitos acessórios, principalmente hoje em dia com o online, né? O que as pessoas elas veem? Daqui pra cima. Então, se você tiver com capricha. Colar, Coloca um colar, um brinco, um anel, de repente, se é uma pessoa que gesticula muito, né?
Coloca os anéis ali. Então, eu vi na época da pandemia, eu lembro que eu comecei a fazer live, e aí eu fui estudar, dar uma lida, o pessoal falava assim, ó, se você ficar nervosa, use e abusa do bracelete e do Sim, anel, porque aí a atenção vai para os exatamente. Vai acessórios, tirar a né? atenção de você e Muito vai ficar bem. tudo nos acessórios. Olha só, tá vendo, gente? Eu E não dá tô tão perdida diferença no assim. Eu look, sou uma viu? perua que eu não sou tão perdida, tá vendo? Que eu gosto de ser meio espalhafatosa, né? E aí, quais são os erros mais comuns que você percebe que as pessoas cometem mesmo? Na hora de se vestir. É. Às vezes deixar de fazer combinações, igual a gente falou, dos acessórios, ficar muito refém de tendências, não se conhecer, não conhecer o seu estilo e querer muito se vestir de repente igual a outra pessoa. Porque aí você acaba. Aqui, e Sim. aí prendendo o cabelo, eu usei muita trança, minha mãe trançava de um lado aqui, trançava do outro aqui, e aí tem umas fotos que eu olho e falo, meu Deus, minha mãe me odiava, né? Me odiava minhas irmãs, mas era uma coisa muito anos 80, anos 90, né? Sim. Que os pais, assim, a gente ia pra escola chutada mesmo, não tava muito Não aí. tava muito E hoje eu preocupada. percebo, por exemplo, as crianças vão de uniforme, Nossa, e as tem muito meninas mais vão, assim, eu cuidado. via minhas alunas, eu falava, Elas gente, são todas arrumadas pra todas escola. precisam. Eu falava, você tá parece que a minha mãe ia me arrumar assim 6 horas da manhã pra eu ir pra escola. Tomava banho, o cabelo já tava trançado de noite e vai com a roupa que tem. O tênis que às vezes não servia, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas assim na rua, não sei nem se é, mas eu vi na internet também, das listras, né? E aí, diagonal, horizontal, e aí mistura tudo, estampa com florido. Como que Depende é do essa onda? estilo. Por exemplo, se é uma mulher que ela tem um estilo criativo, ela não tá ligando pra nada. Tá, ela vai que Ela vai. vai usar tudo. Por quê? Porque ela segura aquilo, porque faz parte da essência dela. Se você fala pra uma mulher que ela tem um estilo super clássico, que é aquela mulher que ela tem um conjunto de terninho no guarda-roupa. E ela só usa aquilo. Você vai falar pra uma mulher que ela é clássica, usar de repente uma estampa de animal print, às vezes ela não vai usar, porque ela não segura aquilo. Não Então, segura essa onda. Não, então. Por mentira. quê? Às Mas eu vezes a vejo gente mulheres que ficam fala. elegantérrimas, com uma jaquetinha jeans por cima, Exatamente. né? Um vestido, uma botinha preta. Eu fico me Isso. imaginando, eu falo, ih, Porque não vai faz rolar. parte. Eu falo pra cliente, você precisa segurar o look. O que é segurar o look? É você se sentir bem com o que Manter você aquilo, está manter o vestindo, que você manter colocou. aquilo. Por exemplo, como eu falei, a mulher do criativo, ela não tá ligando se ela tá misturando floral com listra, com onça. Ela vai usar absolutamente tudo porque aquilo faz sentido pra ela. Então, quando você se conhece, você conhece a sua essência, você entende o que faz sentido pra você. Exemplo, não, Agostinho Carrara não, não tá nos altos, né? não tá. De repente, ó, que fica muito legal, que eu uso, que eu gosto também, misturar oncinha com listra. Fica muito bacana. E é legal, gente, principalmente eu que trabalho com moda, trazer isso para as minhas clientes. Outro dia eu usei, inclusive, uma saia de onça com uma camisa listrada. A cliente falou assim: Nossa, eu nunca pensei nessa Eu sou combinação. muito visual, então eu tenho que ver. Você falou, eu tô aqui imaginando como é que Isso. ficou. Tá. E a cliente falou assim: Nossa, eu nunca pensei nessa combinação. Eu tenho uma saia e tenho uma camisa, eu vou usar. E vou ver como é que vai ficar pra Isso, mim. e eu falei pra ela: Usa e veja como que você vai se sentir. E é legal a gente colocar essas combinações quando a gente imaginar que não tá bom. Aí vai pra frente do espelho, se Isso, fotografa, porque isso funciona mesmo. funciona super. E até pra você ter como referências também, no dia que você tá muito corrida pra pensar num look. Aí você precisa. E vai lá, e eu sempre falo pras clientes, uma dica também, tem uma pastinha de referências com looks. Pinterest é excelente pra gente buscar Pinterest é referências. triste, né? Porque eu queria uma costureira que fizesse aquelas roupas pra mim. Eu tenho a minha pastinha ali pronta pro mundo, mas nunca. Não tenho, não acho daquele jeitinho que eu imagino. As peças, você As diz? peças, Eu depois te mostro. Tá, Adoro me isso. mostra. Já vou colocar a águia para trabalhar. Isso. Cláudia, conta um pouquinho pra gente. Eu falei aqui de ter águia e falei da rede no início, né? Como que você descobriu a rede de mulheres que voam? Como que é para você estar lá? Eu descobri a rede através da Sueli, que me convidou para participar da rede. Agora eu não lembro onde eu conheci a Sueli. A Sueli vai em vários. É. Sueli, nossa personagem organizer, tá? Maravilhosa. Anda, não para. E ela traz águias mesmo, ela fala mesmo. E eu conheci a rede através dela. E assim, eu adoro estar nesse ambiente porque a gente que empreende às vezes é muito solitário. Então, quando você está num grupo que tem mulheres ali empreendedoras, que a gente se fortalece,
que a gente dá dicas ali uma pra outra. Tem essa conexão mesmo, que eu acho que é o propósito do grupo. É muito bacana e valioso toda essa troca. Você participou do nosso almoço, né, em Participei do almoço, agosto. maravilhoso, com palestras, inclusive. Teve muito sorteio. E Sorteios, falando, muito bacana. né, em almoço, em estar com as águias, nós vamos ter agora, dia 18 de maio, um novo almoço. A gente vai aí fazer muito network. Não precisa ser águia, tá? Então, se você tiver interesse, pode me chamar a Kelly também. E nós pedimos para que as águias, né, cada uma leve alguém para conhecer a rede, para fazer esse network, porque a gente acaba ali fechando muitas parcerias. Às vezes a gente só vai mesmo para desabafar, para uma dar força para outra, para falar, olha, vai dar tudo certo, tô aqui se precisar de mim. É uma das águias que se conectou, né, com uma outra águia de um outro projeto também, que é o Network na Prática da Tânia Salles, é a nossa querida Marilina, que é proprietária da Green Taste. Falar um pouquinho aqui da Green Taste, que está com a gente já há 2 meses. Se você comprar a sua marmitinha, ó, gente, que gracinha, olha que gracinha a caixinha. A marmitinha fitness, ela, se você entrar hoje no site, é www.greentaste.com.br e adquirir a sua marmitinha, ou suco, ou seu refrigerante, você vai colocar lá o cupom Elas Se Movem, te dá direito a 15% de desconto. Gente, e a comida é uma delícia. Tem várias águias que compram com ela. E eu falei dessa parceria porque a Marilina está junto com a Flávia também, a Flávia Galhardo, que também faz sopas maravilhosas aqui na nossa cidade. E as duas estão trabalhando juntas. Se conheceram num outro projeto, que é o Network na Prática, da Tânia, que também é nossa águia, que daqui uns dias vai estar aqui dando entrevista pra gente também. Então, assim, as redes femininas, a gente se junta para isso, tá? Para gerar negócio, para fomentar o mercado, para fazer essa conexão de negócios. Aí você falar, não, eu acho que o que eu faço dá para juntar com fulana de tal, mas também se não der, eu posso indicar para outra pessoa e trazer mais mulheres, e a gente vai formando esse ecossistema. Isso me faz, assim, muito bem. Eu tenho participado de vários projetos também com outras mulheres, né? Além de atuar na rede, eu também sou da Compre de Mamãe Preta, que é uma startup que acabou de lançar o marketplace também, que as mulheres pretas que podem vender os produtos delas, é como se fosse o Mercado Livre, que a gente atua ali para falar, olha, a gente tem aqui a nossa capulana, as mulheres fazem doces também, vendem abadá, e aí tem uma infinidade de serviços e produtos dentro do marketplace da Compre. E é isso, assim, Cláudia, a gente não pode soltar a mão uma da outra, né? Com certeza. A gente está aqui te entrevistando hoje, você entrou na rede falando do seu negócio, falando um pouquinho da sua loja. Vou pedir também para você falar aí como é que funciona para esse seu atendimento, né? Você já falou que é com hora marcada. Qual que é o Instagram seu da loja ou da sua consultoria? O que você quiser passar, olha ali para a câmera, já começa a falar para as meninas. A gente vai falar de novo, mas já vai marcando agora. Maravilha. Eu atendo com horário agendado na cidade de Jandira, pertinho de Barueri ali. Meu arroba é cl.moda e estilo. E aí é um Instagram que eu uni da loja e da consultoria de imagem. Tá, então quem entrar lá pode te mandar tem link direto tem pro link seu com WhatsApp. site, com WhatsApp, tem site também, tá, meninas? Tem link pro site, pro WhatsApp, para interesse da consultoria de imagem. Tem tudo lá certinho no link da bio. E quais são os benefícios que a mulher pode encontrar quando te contrata? O que você traz de benefício para a vida de uma mulher? Eu trago, inclusive é o meu slogan, a confiança dela se vestir dentro da essência dela. Porque eu não quero que ela vire uma personagem. Eu quero que ela respeite a essência dela, que ela não tente se encaixar num padrão. Que fique caricata, né? Isso, porque senão perde o sentido da consultoria de imagem, que é um serviço personalizado para cada mulher. Eu quero que ela tenha confiança com o que ela está vestindo, desde que esteja representando a essência dela mesma. Perfeito. Tem uma moça que chama Poliana Félix. E é difícil trazer aqui, viu, gente? Tá em Paris agora. E eu acompanho o trabalho da Poliana e ela fala muito dessa autoconfiança quando a gente aprende a se vestir.
Então, a maneira como a gente chega, né, a postura, e eu já encontrei a Poliana uma vez, e aí as mulheres já olham para ela e já vão mudando o jeito de Sim. ficar. E aí, tanto da roupa, né, ela usa muito branco, que faz parte da comunicação dela, o terno, cabelo curtinho, batom vermelho. Então, a consultoria de imagem, ela vem para isso. Eu acho que essa confiança é o Isso. 100%, né? Sim, demais. Eu falo que ninguém segura uma mulher autoconfiante, né? Porque quando você tem autoconfiança em si mesmo, você consegue colocar todos os seus projetos ali para fazer acontecer mesmo. Até com a maternidade mesmo, né? Você se Super. sente muito melhor para dar conta, né, dessa E demanda que é é. algo muito importante, tá? Pode Eu falar. falo porque eu atendo muitas mulheres e a queixa delas, principalmente no pós-maternidade, quando a Nossa, criança pós-parto, né? é ali Puéreo. pequena, é que eu não tenho tempo para me cuidar. Vai se deixando. Vai se deixando. E se você vai se deixando, você vai, eu falo que vai ladeira abaixo, né? Eu não sou mãe, mas eu entendo a rotina de uma mãe. Eu sei como é pesado. Mas eu acho que a mulher, ela precisa, de repente, tirar ali, pelo menos no início do dia, 15 Acordar minutinhos antes, ali, né? Às vezes, acorda assim, às vezes antes. nem dorme, porque tem criança que não dorme. Sim. Então, gente, é a gente que faz. Então, se cuida, porque eu falo que você precisa estar bem consigo mesma, para que depois você consiga se doar, cuidar dos seus, da sua família, filho, marido, enfim. Pelo menos assim, a cada 15 dias, né? Tentar fazer a unha, fazer Isso. pé, sobrancelha. Às vezes, ai, mas tá pequenininha, não tem com quem deixar. Conversa com o marido espera um pouquinho no carro, você tira leite. Sim. A gente vai tentando definir. Eu sei que muitas mulheres não têm rede de apoio, é muito complicado, né? Às vezes também, eu tive o bebê, sou mãe solo, quem vai poder me ajudar? Mas assim, gente, é essencial que a gente tenha esse autocuidado. Isso é Muito. importante, não é frescura, porque faz com que a gente se sinta bem, até ao acordar, né? Eu vejo muitas mulheres falando assim, nossa, essa semana eu não tive tempo de fazer a minha unha, eu tô tão triste. Ai, meu cabelo, já a raiz tá aparecendo, isso me deixa tão frustrada. Então, isso faz diferença. Faz Mexe muita até a nossa diferença. pisada, sabe? Você desce, você sai da cama, você sai melhor. E o jeito como você vai encarar a vida, né? Tem uma consultora que eu sigo, que é a Leila Ama, que ela fala assim, todos os dias você tem que acordar e lustrar a sua armadura, que é a sua imagem. E é muito interessante isso, porque é verdade. Porque, como eu falei no início, a forma como você se vê, você sente. Então, quando você tá ali com a armadura lustrada, pronta, você vai encarar as batalhas do dia. De uma forma com diferente. muita firmeza. E a autoconfiança vem Muita. disso, né? Então, assim, a gente fala, né, consultoria de imagem, estilo, ter ali um pacotinho no salão de beleza para mão, para cabelo, que você, não consigo, não tenho dinheiro toda semana, então recebeu ali seu pagamento, vendeu o seu produto ou o seu serviço, vai lá e deixa isso pago, né? Melhora, não é dinheiro jogado fora, gente, é investimento em você, na sua base e na sua essência. Eu sou assim, eu propago muito isso, sabe? Do cuidado, de estar sempre bem vestida, estar em harmonia ali, né? Não, mas eu vou me arrumar pro meu marido não dá atenção, meu marido não liga. Não, se arrume pra você. Eu coloco salto pra mim, eu me maqueio pra mim mesma, eu me cuido pra mim. Primeira coisa. Tem mulher que fala assim, a fulana se arruma pra outra olhar. Tudo bem, se você quiser se arrumar pra fazer birra pra uma amiga ou querer fazer inveja, aí é problema seu também, mas assim, se cuide. É essencial. E qual é uma consultoria que você deu que você falou assim, nossa, essa eu arrebentei, eu vi transformação. Qual foi, assim, o seu maior case de sucesso? Foi a de uma, inclusive, que é uma amiga minha, que ela se chama Adjedja, que ela, hoje em dia, ela trabalha nesse meio jurídico, então ela precisava muito mudar a imagem dela. Ela tem um estilo casual muito latente, ela adora trilha, ela adora mato, ela tem isso dentro dela, é muito latente dentro dela. E a mudança dela de imagem após a consultoria, pra mim, foi muito satisfatório. Foi radical. Foi radical. Então, ela entendeu, ela virou a chave da imagem quando ela participou de todo o processo de consultoria de imagem. E hoje ela consegue chegar, por exemplo, num fórum e estar ali muito bem vestida, muito bem posicionada. Eu já vi muita advogada falar que não é respeitada pela vestimenta, Sim. né? E a nossa roupa, ela diz muito. As pessoas, elas fazem uma leitura. A gente fala que a gente julga, né? Mas realmente a gente julga o que a gente tá vendo. Então as pessoas, elas vão fazer e é muito rápido. É menos de 1 minuto que a gente faz a leitura de uma pessoa. Então a nossa imagem fala, a nossa imagem, ela vende. Então a gente precisa ter essa preocupação.
Perfeito. Eu ouço falar que o meio jurídico ele é muito machista, muito masculino, né? Então, para a mulher também tem essa questão assim, De até do saber que se vai colocar, né? Se você coloca uma sim, saia, muito tem decote. lugar que não Nem pode pode entrar. nem pode entrar, né? Se estiver decotada, É. se estiver muito chamativa, então eu acho que todos os meios, mas acho que tem alguns que são muito específicos, né, Cláudia? No caso dela, Tem mesmo. no meio Tem um jurídico, ela dress devia ser code muito muito específico. apontada, né? Sim. E aí a Interessante. gente conseguiu trazer toda essa mudança. Ela ia, por exemplo, às vezes com uma mochila, Tá, que já não, que já não era não comunica adequado. uma advogada, né? Exatamente. Olha só como a gente tem que pensar em tudo, né? Para a mulher sempre tá. Tudo muito mais complicado, né? A gente sempre tem que ter essa questão da postura, se é uma advogada, se é uma vendedora de loja, se é uma professora, né? Se é uma pessoa que trabalha também, às vezes, com moda e não tá quem, as pessoas também vão julgar, Também, né? com Às vezes certeza. você vai numa nutricionista que fala você tem que emagrecer, e a pessoa não tá cuidando. Você já julga e fala assim, nossa, mas ela não emagreceu, quer que eu Como que ela emagreça? vai conseguir? Como que ela vai fazer? E isso é importantíssimo. Então, assim, Muito. é um investimento que vale muito a pena. Vale muito a pena. Tem que ser muito bem pensado. E aí, na sua opinião, o impacto, né, dessa nova mulher dentro do mercado, ele funciona quando a pessoa tá... Muito. Porque antes do cliente comprar, ou, por exemplo, o meu produto, meu serviço, ele vai me comprar. Então, se eu tenho uma imagem adequada, alinhada ali, ele vai falar assim, nossa, não, o que ela vende deve ser bom. Ela fala sobre imagem, então eu acho que realmente deve ser bom, porque a imagem dela tá condizente com o que ela faz, com o que ela fala. Então, é muito importante essa adequação. E um conselho que você daria para quem tá aí em casa pensando, falar, eu vou começar a pensar nisso, vou dar uma olhada no meu guarda-roupa, aí menos é mais, tira a roupa para doar, antes de fazer essa limpa no guarda-roupa, chama você, chama a Cláudia. Chama, contrata, gente. Até porque dá pra contratar os pacotes separadamente, tá? Não tem necessariamente tem os pacotes pockets. Não necessariamente a pessoa precisa contratar a consultoria de imagem completa se ela não quiser neste momento, tá? Mas a dica que eu dou é, por exemplo, guarda-roupa. Não tá usando a peça, tem 6 meses que não usa, dificilmente você vai voltar a usar. Então doa, porque roupa parada ali é energia parada. Tá vendo, marido? Meu marido tem dificuldade pra doar roupa, viu? Não, tem que doar. Tem que doar. Tem que fazer a limpa. E aí começa a fazer o básico bem feito. Às vezes, Cláudio, não tenho dinheiro pra investir em roupa agora, como que eu faço? Começa a ver o que você tem no seu guarda-roupa mesmo, vai lá mexer, tira o que você não está usando, começa a pensar em novas combinações mesmo com o que você tem, traga acessórios, porque eles enriquecem a produção, tá? Às vezes uma peça, um acessório colorido para trazer um toque de cor na roupa. Então é isso, gente. A dica é começa fazendo o básico. E o básico funciona para tudo na vida. Bem feito. Tá, então assim, se tiver um sapatinho preto, mantém. Um tênisinho, uma saia. E aí jeans sempre. Sempre tem que ter jeans e preto, né? Jeans e preto. Principalmente pra quem gosta bastante, né? Eu quase não tenho preto no meu guarda-roupa. Eu uso muito, principalmente no final de semana, com os casamentos a gente acaba usando. E aí eu troquei um pouquinho agora a minha identidade visual. E aí a minha cor atual é o dourado com uva. Isso, pra usar nos eventos. Porque também, assim, a gente fala muito do preto, né, pra casamento. Mas o que tem acontecido? Todos os profissionais estão usando preto dentro de um evento. Seja corporativo ou seja minha área, que é casamento. Então, tá lá o garçom, nós da assessoria, fotógrafo, pessoal do bar, o pessoal que tá ali de apoio e o pessoal do buffet. Então, já contei aí, uma média aí de 6 profissionais. Você está com 40 profissionais no evento, todo mundo de preto. Aí a noiva fala assim, se tiver algum problema, fala com a minha assessora ou com o coordenador da assessora que tá ali. Aí o cara chama o garçom, chama o cara do bar, que às vezes só tá passando, porque não tem a referência. Então, eu tenho algumas empresas de assessoria que já mudaram um pouco disso, estão usando aí um verde oliva. Tom mais fechado. Tom mais fechado, porque a gente também tem que ser bem discreta. Não tô falando que o preto tá sendo proibido, não é isso, tá? Mas é uma maneira também da gente ser identificada de uma melhor forma dentro do evento. Então, eu construí ali o douradinho, mantendo o preto, mas as blusinhas e camisa num tom uva.
Ainda preciso fechar ainda o meu uniforme completo do jeito que eu tô idealizando aqui, que tá só na minha cabeça por enquanto. E até conversei com a Priscila, que a Priscila é estilista também. Faz o vídeo, não, a Priscila tá me enrolando super para fazer meus uniformes, eu vou convencer ela a criar isso para mim. E assim, a gente tem que ser literalmente funcional, né, Cláudia? Então, Temos. o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro. Então, você procura aí se entender. Isso é para tudo que você vai fazer na sua vida. Se você quer ser empreendedora, se você quer casar, se você quer ser mãe, primeira coisa você precisa se conhecer. E a sua autoimagem, o seu estilo também, você precisa se perceber, entender aquilo que combina ou não com você. Eu quero agradecer muito a Eu presença que da Cláudia agradeço o aqui, convite. dentro do nosso programa Elas Se Movem, chamar vocês para fazerem parte da rede Mulheres que Voam, tá bom? Nós temos um grupo fechado dentro do WhatsApp, mas nós temos aí as nossas redes sociais, a gente está no LinkedIn, tá no Instagram também, com a Rede Mulheres que Voam. E toda sexta-feira nós estamos aqui na Rede Smart de Comunicação, das 14 às 15 horas, com o nosso programa ao vivo. Uma semana sou eu, outra semana é a Kelly, mas sempre, sempre juntinha com vocês. Vou pedir para a Cláudia passar novamente aí as redes sociais dela e agradecer a sua presença. Obrigada, Rê. Bom, meu Instagram é CL Moda e Estilo. E eu quero finalizar com uma frase aqui, que eu sempre Perfeito. gosto de falar para os clientes, que é a seguinte, é da Glória Calil, não é minha. Que boa aparência não substitui competência, mas não há competência que não se beneficie de uma boa aparência. Então, não negligencie a sua imagem. Show de bola. Obrigada, gente. Excelente tarde para todos vocês. Muito obrigada.